Foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar. O que nós vamos fazer hoje é uma coisa que alguns alunos nossos já têm experiência da disciplina Política e Problemática da Assistência, que a gente vai promover um círculo de cultura, tá? Nesse círculo de cultura nós vamos tratar hoje da doença infantil como uma patologia social e uma patologia orgânica. Tá? Vocês receberam um texto, esse texto vocês já leram. A gente trabalha com uma pedagogia problematizadora, trazendo os casos, que a gente chama de casos da saúde, né? Transformando esses casos em situações existenciais. Né? Então começa já a interface com o método, a pedagogia freiriana. E aí a gente chega para ela e diz, o que está acontecendo? Uma pergunta assim geral. E aí ela desaba. Ela tinha passado a noite na rua, porque ela tinha sido agredida em casa, e ela não tinha como voltar para casa, passou a noite na rua. E aquela criança, na realidade, aquele sintoma que ela estava apresentando, que era uma dificuldade, né, respiratória, e que se de repente o profissional não tem um olhar atento, ele vai funcionar a veia, fazer a medicação, e ela vai voltar para casa ou para a rua, que no caso era. Então essa doença, às vezes, quando chega, né, a gente tem que olhar muito mais do que aquela dificuldade da respiração, né? A gente tem esse convívio, esse contato maior, a gente tem uma maior autonomia, né, frente aos pacientes, então a gente pode ter essa troca mesmo. E lá a gente vê os casos de reciprocidade de mão dupla e a de uma via só. Quando você chega a um paciente e talvez nem dá um bom dia, já chega fazendo os procedimentos que tem que se fazer, é uma outra forma de reciprocidade, entendeu? E quando você chega falando, bom dia, como você tá, tudo bem? E aí, acho que você perde um minuto a mais, e às vezes nem é perda, é ganho, porque você vai ter o melhor atendimento mesmo para esse paciente. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Pedagogia do Oprimido, que é um livro que já estava praticamente pronto em 68, mas que saiu publicado pela primeira vez em 70, e que é o principal livro do Paulo Freire, o mais importante. Há pouco tempo encontrei esse livro, Pedagogia do Oprimido, 15ª edição. E aí, quando abri o livro, me surpreendi com uma série de anotações do próprio Paulo Freire, do punho dele. Ou seja, é bom até avisar os leitores que a edição autorizada para ser lida mesmo é da 16ª em diante da Pedagogia do Oprimido, porque ele corrigiu o livro todo. Mas o que é mais interessante, isso contesta, é uma das provas do rigor do Paulo Freire com relação ao pensamento. Eu considero a obra de Paulo Freire, e ele também a considerava, eu ouvi depoimentos dele nesse sentido, não como uma obra do terceiro mundo. Disse, eu não quero escrever uma pedagogia exclusiva para o terceiro mundo. Né? Eu acho que colocar Paulo Freire no terceiro mundo e sectarizá-lo no terceiro mundo significa não querer ver a opressão na sua totalidade que vem do primeiro mundo. Ela foi a primeira leitora da Pedagogia do Oprimido, né? Ou seja, ela tinha uma sensibilidade, por exemplo, muito grande para escolher as palavras geradoras do método de alfabetização. E a Elza era uma grande educadora e que, inclusive, não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo. Quer dizer, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mocidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí, e ela me dizia, rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Porque era um diabo de um amor, rapaz, tão soberanamente amor, mas amor no sentido de desprendimento, amor no sentido de consciência do outro. Olha só que coisa, né? Ela teve um papel indiscutível na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, não? Casados durante 42 anos. É um tempão, um negócio fantástico. Quando minha mãe morreu, meu pai morreu também.
morreu, e eu escrevi até um poema falando disso. Quando minha mãe morreu, eu perdi meu pai, né? Fiquei órfã de pai e mãe, e vou por aí. E ficou um pedaço de pai conhecido e um pai completamente desconhecido, que era aquele meio morto, né? Quando a Elza morreu, é óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu, a pessoa que ele amou, morreu nele e com ele um bando de coisa. E, inclusive, morreu a vontade de viver. Eu encontrei um Paulo maduro, um homem seguro, um homem cortês, extremamente amoroso, criativo e que se oferecia a mim na plenitude das suas qualidades. Nós temos que educar para sermos seres mais. E o ser mais em Paulo é isso, é ser mais humanos, ter mais qualidade enquanto gente. O MOVA é um movimento de alfabetização, né, que surge junto às camadas populares, buscando uma nova maneira e uma nova perspectiva de alfabetização, né, vinculada principalmente a esse pensamento e essa filosofia freiriana. Logo que o Partido dos Trabalhadores ganhou a eleição em São Paulo, e através da prefeita Luísa Erundina, e antes mesmo dela convidá-lo para secretário, eu e o Paulo começamos a conversar sobre o desafio que estava colocado de criar um grande movimento de alfabetização de jovens e adultos na cidade de São Paulo. E logo a primeira ideia fundante era justamente essa ideia de que teria que ser um movimento. Aí por isso se chamou MOVA. Eu acho que uma das tarefas da educadora progressista hoje, com relação aos movimentos populares, é exatamente aprendendo com eles, com os movimentos populares, ensinar também. Quer dizer, não há por que temer, que tem o dever e a tarefa e o direito de ensinar também aos movimentos. De jeito nenhum eu jamais me entregaria aos movimentos como eterno discípulo deles. Mas de jeito nenhum, porque é mentira e é falso. Também não sou o eterno professor dos movimentos, mas eu sou o educador. É uma maneira diferente de aprender, entendeu? É uma maneira que eu não aprendi assim na escola, entendeu? Eu fiz até a 8ª série e muita coisa daqui não foi ensinado na escola. Aqui dentro do estado de São Paulo, trabalhando com esse público de catadores de materiais recicláveis e através da alfabetização, da leitura, da escrita, da matemática, das ciências, está ajudando as pessoas a se envolver um pouco mais nesse contexto e entender um pouco mais esse trabalho que elas fazem. E está instrumentalizando principalmente para que eles possam ser aceitos e inseridos dentro da sociedade que a gente vive. Eu não sabia como lidar com o preconceito das pessoas, entendeu? E aqui nas aulas eu estou aprendendo como lidar com isso, entendeu? O pessoal fala, nossa, mas você cata lixo? Não, eu não cato lixo, eu reciclo, entendeu? Lixo é o que você faz na sua casa.